Bem-vindos à JTV. O programa já está no ar, então já começa aí a partilhar o link. Nós somos a JTV, mas para quem nos acompanha no Facebook, somos a JTV Mods no YouTube, e para quem nos está a ver através do canal TMT, estamos na posição 37. Assim é que é. Hoje a temperatura está bem gostosa, está bem fresquinho lá fora, aqui no estúdio também está fresquinho, então dá mesmo para a gente conversar com esta pessoa que arrebenta com a escala. O nosso convidado de hoje é aquele que faz transpirar até quem está a ouvir, quem está a acompanhar o programa. Então a sala vai aquecer daqui a pouquíssimos minutos com a presença do nosso convidado, mas permita-me também agradecer agora mesmo a minha querida e belíssima maquiadora, a Edna, que sempre faz questão de deixar o meu rosto belíssimo. Passe a contactá-la também para o seu evento, você que tem a sua festa de aniversário, casamento, graduação, qualquer coisa, até mesmo se for lá jantar com alguém especial, almoçar, qualquer coisinha, pode contactar a Edna Fashion. Ela faz um trabalho excelente no rosto das mulheres e não só. Passo já também a agradecer o nosso querido cameraman, o Dimas, quem está a comandar hoje aqui as câmeras todas. Temos também a presença do Serjão lá na Regi, que está aqui a comandar as máquinas. Eu já saudei a ele. Deixei alguém de fora? A Lisandra, minha querida Lisandra, que está a trabalhar a partir de casa. Um beijo bem grande, querida. E o reverendo já disse que tem aqui uma penalização para si. Não sei qual é, mas acredito que ele depois vai fazer chegar pessoalmente. Eu não entro nas vossas desavenças. Deixa-me correr agora também para saudar a minha querida dupla. Olá, Martina. Olá, bem-amada, Xuxa, agradecer a Deus por esta oportunidade, por estar aqui mais um dia para trabalhar para si, amado telespectador, amado internauta, para trabalhar para o reino, né? Agradecer a Deus também, porque, conforme disse a minha dupla, estamos prontas aqui para aprender e para poder trabalhar para si. Saudar também ao amado telespectador lá em casa, a paz do Senhor. Espero que já estejas preparado com aí o bloco de anotações para estar a anotar aquilo que vamos, na verdade, apresentar no programa de hoje. Muito bem, nós já estamos aqui com o reverendo J.C. Maloa, o homem que chegou de viagem direto para as câmeras. Não queiram perceber aqui as loucuras deste homem de Deus, porque ele avança, não tem tempo a perder. Ele faz a obra em qualquer lugar, é só descer no aeroporto, se puder pregar, aí mesmo ele já está a pregar, se puder pregar o evangelho no avião, também vai pregar. Então, onde ele se encontra, ele só está a tocar com a obra. Então, permita-me já passar aqui para saudá-lo e desejar-lhe boas-vindas. E eu quero saber se viajou bem, mas pelas postagens parece que tudo correu bem lá. Muita paz a todos. Agradeço muito pelo convite, quero saudar aí aos caros telespectadores na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Viajei muito bem, graças a Deus. Eu quero mandar aí uma saudação também para o povo angolano que me recebeu de forma muito calorosa. Foi muito bom estar lá e também deu para investigar um pouco sobre a antropologia, sobre algumas coisas tradicionais do povo angolano. E pronto, quero também agradecer aos meus intercessores da igreja, discípulos de todas as nações, por orarem por mim e por zelarem para que eu possa realmente ter esta oportunidade de pastorear na vida deles, e todos aqueles que têm me encorajado de uma maneira ou de outra. Saúde na paz do Senhor Jesus Cristo. Não quero esquecer também os homens de Deus, membros da Convenção de Líderes Eclesiásticos de Moçambique, COLEM,
Eu vos amo. Que Deus abençoe vossas vidas e vossos ministérios. Vamos a isso? Muito bem, vamos a isso. Numa das suas postagens, comentavas aqui a respeito dos curandeiros. O que é que andaste a investigar? Antes de entrarmos aqui para o nosso tema, já começaste a gerar polêmica ainda em Angola. Eu tive a oportunidade de perceber isto no teu Facebook. Não, eu enquanto estava lá, ouvi dizer que os curandeiros andaram a passear muito nas televisões aqui neste país. Desde quando é que curandeiros têm tempo de antena nas vossas televisões para falar bujardas, para aldrabar o povo de Deus? Desde quando é que curandeiros saíram do ocultismo e já começam a ser estrelas? Já são celebridades. São celebridades, são convidados a grandes programas para poderem se aplaudir aquilo que são as suas ações. Bom, isto é de deixar indignado qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento sobre estas práticas. Na verdade, há aí um grande debate sobre se de facto nós não estamos aqui a tentar denegrir aquilo que é a nossa tradição. As pessoas não, mas olha, nossa tradição é aquilo que nós... Não é nossa tradição. As pessoas confundem muito tradição e costume. Okay? É costume, é um costume esotérico, é um costume que vem com os nossos antepassados, mas não é nossa tradição, no sentido de que nós não podemos dizer que estamos todos impregnados nessas práticas. Até porque quando falamos do curandeirismo, e algumas pessoas também colocam isso como questionamento, nós somos muito peremptórios em dizer que o curandeirismo é uma religião. E nem todos praticam essa religião, especificamente. Então, algumas pessoas dizem, não, o curandeirismo não é uma religião, mas é uma questão de medicina, tem que ver com cura, tem que ver com práticas ligadas a trabalhos medicinais tradicionais, isto é, cura, plantas e por aí fora. Mas nós queremos tentar desmistificar isso e fazer com que o povo aí em casa possa estar muito claro e não haja aqui nenhuma espécie de equívocos em relação ao curandeirismo especificamente e também em relação à maneira como nestes dias as jovens, para não dizer os jovens no geral, também estão sendo atacados por este mal, estão se envolvendo, estão se rendendo à prática do curandeirismo e é sobre isso que nós vamos trabalhar aqui um bocado. Muito bem, vocês já puderam perceber aqui que só a introdução já deu para transpirar um pouquinho. Então hoje nós vamos mesmo falar aqui a respeito da emergência de curandeiros jovens na praça. Hoje até desfilam, né, Martina? Desfilam lá os sangomas com aquelas capulanas pelas ruas, descalços, e muito à vontade. Eles estão muito à vontade aqui nesta... Como se diz por aí. Olha, eles estão muito à vontade aqui na terra. Então, hoje nós queremos conversar aqui em torno deste assunto para que vocês aí em casa também ajudem-nos a perceber, afinal, o que é que está acontecendo. Então, preparem as suas questões aí, a todos que nos estiverem a acompanhar, a turma das 18 às 19 horas e 30 minutos, aí no Facebook, preparem as questões e fiquem jogando já aí mesmo na nossa página, que já a Arixuxa passa aí mesmo para fazer leitura. Enquanto isso, eu já passo o Dimas para que me traga aqui o iPad, porque eu quero acompanhar aqui com os meus telespectadores e internautas lá em casa. Martina, o que está a acontecer na nossa sociedade? Vamos lá, o que te ocorre à mente agora? O que tu queres saber do reverendo JC, logo a priori, como pontapé de saída? Meu Deus, eu também estou tão indignada aqui quanto o nosso convidado. São curandeiros, na verdade, a desfilar na praça, a desfilar também em grandes programas, até em programas evangélicos, só para deixarem lá o seu parecer. Então, gostaria de saber mesmo do nosso convidado, a primeira questão,
o que é que está a acontecer, qual é a inspiração que temos no nosso país, porque até em programas evangélicos gospels eu consigo ver lá os curandeiros a defenderem aquilo que chamam de sua tradição. Ok, vamos recuar um pouco no tempo e dar aqui a entender alguns aspectos muito importantes sobre a questão dos nhangas. Os nhangas, nos primórdios daquilo que é a nossa história, pelo menos registrada, okay? Eles sempre foram conhecidos como praticantes da medicina tradicional, né? Aquilo que nós chamamos de curandeiros. E quando falamos dos primórdios daquilo que é a história que nós conhecemos, estamos a falar por aí séculos XV, XVI e um pouco do século XVII. E vamos lá, antes de termos assim uma grande influência do expansionismo europeu e daquilo que foi chamado, também conhecido por descobertas, porque éramos como africanos, nós éramos uma sociedade um pouco mais fechada e não tínhamos assim um grande contato com o exterior. E nessa altura, os médicos tradicionais, é comum encontrarmos alguma literatura que diz que a medicina tradicional não se imiscuía ou não se misturava com questões que têm a ver com o espiritismo. Portanto, os curandeiros não eram possuídos por espíritos, mas sim eram indivíduos que tinham este conhecimento de plantas ou ervanários, que iam aprendendo de geração em geração a manusear estas mesmas plantas. No entanto, havia também um grupo de pessoas que tinham este conhecimento espiritual e eram, neste caso concreto, eram conhecidos por feiticeiros. Portanto, bruxos, feiticeiros, sempre existiram no nosso contexto, mas havia ali um pequeno conflito nessa altura, um pequeno distanciamento entre os praticantes da ervanária e estes que praticavam esta medicina, este conhecimento esotérico ligado ao espiritismo e por aí em diante. Quando da nossa independência, houve um grande debate aqui que tem a ver com a religião, porque o partido que nos traz a independência, no caso concreto a Frelimo, na sua filosofia materialista, tudo aquilo que tinha a ver com o espírito, tudo aquilo que tinha a ver com a religião foi, de certa maneira, protelada, foi afastada. E isso também foi um dos motivos de conflito, porque quando se sucede, depois da independência, se sucede a guerra civil, nós tivemos, do lado da Renamo, por exemplo, um grande apoio por parte dos curandeiros, e aí eu já afastei-me de um pequeno aspecto que depois hei de voltar no tempo para explicar, porque estes curandeiros que eu agora já estou a falar deles já tinham um conhecimento espiritual, não eram somente curandeiros que lidavam com plantas, mas depois eu volto a isso. Mas depois da independência eu ia dizendo que a Renamo já tinha um grande apoio por parte destes curandeiros e tinham este conhecimento do espiritualismo. E este conhecimento do espiritualismo e por aí em diante, de certa maneira, lhes conferia, eu digo de certa maneira porque era o entendimento que os militares tinham no campo de batalha, lhes conferia uma certa vantagem, porque fazia-se tratamentos aos soldados, os soldados iam moralizados para a guerra, e os soldados do lado da Frelimo que não tinham este lado espiritual, esta proteção espiritual, eles sentiam-se um tanto ou quanto em desvantagem, porque do outro lado eles acreditavam que nós, como fizemos nossos tratamentos, podemos ir contra balas, não vai nos acontecer nada, e por aí em diante. Passava-se entre os soldados a ideia de que eles sabiam a localização da militar, ok? E isto joga um papel muito importante na questão da inteligência quanto à inteligência militar. Se tens um exército que, por exemplo, vai a uma palhota e ali alguém vai dizendo cuidado, porque esses aqui vão fazer uma emboscada daqui a 2 dias ou 3 dias.
e de fato 2 ou 3 dias depois a emboscada acontece, mas como é que eles souberam? E aqueles que estão lá também começam, não, esse aqui realmente tem um poder, tem um conhecimento demais. Então os comandantes, os generais, iam se encostando mais a estes curandeiros para obter estas informações classificadas, entre aspas, até porque quando nós entramos na Bíblia, nós também percebemos que havia um profeta que dizia tudo ao rei sobre questões de conflito, não é verdade? Portanto, isto de fato acontece. E a Frelimo teve que mudar de postura, e muda de postura em 1992 com a criação da Metramo. A criação da Metramo visava mostrar as mudanças da posição do partido e da filosofia materialista para uma ideologia tradicionalista. Eles começaram a tentar também puxar esta questão. Nós também acreditamos nisso, podemos nos abrir para as vossas crenças e assim também moralizar as suas tropas e terem esta vantagem, conferir-lhes também esta vantagem. Até porque mesmo aqueles que não acreditavam no mover de Deus, porque a igreja sempre acompanhou o processo de libertação, nós tínhamos ali a missão suíça, muitos dos líderes da Frelimo vieram da igreja, tiveram uma educação religiosa. No entanto, quando as coisas ficavam apertadas, eles também iam lá, ok? Tinham este contato, mesmo por causa desta ideia de que é nossa tradição. É nossa tradição, então temos que seguir. Na verdade, há um aspecto aqui muito importante que tem que ver mesmo também com a nossa forma de pensar, de ser e estar. É que acredita-se, e esta é a ideia que se passa no curandeirismo e no espiritualismo, acredita-se que os espíritos são deuses e responsáveis pela fertilidade, tanto da terra como das mulheres. Uma mulher para engravidar depende do beneplácito destes espíritos. Acreditam que eles dão saúde e riqueza. Acreditam também que eles são responsáveis pela doença ou pobreza. Então, os africanos, quando passam por estes conflitos, eles não têm umas respostas claras em relação aos problemas que eles estão a enfrentar. Eles recaem nestas práticas. Eles procuram estes médicos tradicionais, porque quando alguém vai a um médico tradicional e ele recebe uma entidade, isso é chamado de possessão, ok? Que é a entrada de uma alma ou de um espírito externo ao corpo do indivíduo, e essa alma, ou esse espírito, melhor dizendo, quando entra nessa pessoa, começa por ali se explicando, dizendo que é um avô, que é um antepassado, que até conhece. Eu tenho uma vaga lembrança, quando eu era menor, de até imitarem a voz. Eu presenciei uma situação em que o espírito conseguia reproduzir a voz do meu falecido pai. Reproduz a voz. Ele pode dizer exatamente onde é que o teu avô escondeu determinada coisa, segredos que têm que ver com seu avô e tudo mais. Mas isto é assim por quê? Porque o entendimento de que estas coisas são determinadas por espíritos de per si não está errado. O que está errado é nós pensarmos que esses espíritos são deuses. Okay. E é aí onde começa a confusão. Okay? Uma coisa é os espíritos determinarem a sorte, os acontecimentos, o rumo da vida de uma determinada família, essas influências todas. Isto acontece porque estes espíritos que entram através da possessão, eles são anjos caídos. O que são anjos caídos? Anjos caídos são seres espirituais que outrora se assentavam no trono de Deus, foram criados pelo próprio Deus. Portanto, eles têm um conhecimento das coisas espirituais. A Bíblia é muito clara em relação a isso, explicando o momento da queda desses espíritos e a consequência das mesmas. O que acontece é que a primeira guerra espiritual que existiu foi nos céus. Estes anjos, porque queriam tomar o trono de Deus, caem, precipitam-se para a terra e se transformam em espíritos demoníacos, de anjos de luz,
que eles eram, eles perdem a sua graça, eles perdem o seu poder e se transformam nestes anjos de luz. No entanto, nós também percebemos através da Escritura, através do livro de Isaías, que eles não perderam todas as suas capacidades. Eles perderam a graça, perderam a luz, a beleza, perderam uma parte daquilo que é a sua clarividência, ok? Porque a clarividência, uma maneira fluida de pensar, vem do Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus, tu perdes essa clarividência, tu te cegas. E eles perderam isso. Perdendo isso, caindo estes mesmos espíritos, estes mesmos anjos, eles entraram numa fase, na verdade até nós temos vários momentos dessa queda, quando nós entramos muito profundamente para as Sagradas Escrituras, nós entendemos que há castas, diferentes castas de espíritos, uns que ainda estão presos e que Deus não os permite sair por causa da sua letalidade, são espíritos muito perigosos, que vão ser soltos na grande tribulação. Mas temos outros que estão aí, e estes que estão aí, tem um certo conhecimento permitido por Deus, como eu estava dizendo, o livro de Isaías explica sobre isso. Por exemplo, uma das coisas que Deus permitiu com que esses espíritos levassem consigo e não tirou é a questão da música. Eles caem com seus tambores, com as suas harpas, com as suas liras, ok? Embora estejam cobertos sobre larvas, nos sepulcros, assim como Isaías diz, mas Deus permitiu com que, por exemplo, a questão da música continuasse com eles. É por isso que, olhando para esta questão da música, você vai perceber que muita gente que anda no mundo da música é muitas das vezes perturbado. Exato. A questão das artes, por exemplo, pintura, as pessoas têm inspirações noturnas, levantam-se, começam a desenhar coisas macabras. Estas inspirações vêm destes espíritos. Da mesma maneira que o Espírito de Deus inspira aqueles que estão na luz. Um dos aspectos muito importantes que acontece com a queda destes espíritos, e aí tem um outro debate teológico acerca disso, porque está no livro de Gênesis capítulo 6, é que Gênesis capítulo 6, ele diz que os filhos dos homens se envolvem com os filhos de Deus, envolveram-se com os filhos das mulheres. Essa terminologia que usa, deixa-me lá só conferir aqui muito bem, Gênesis capítulo 6, até porque estamos na escola teológica, eu rapidamente vou aqui buscar a expressão, diz assim, exatamente, versículo 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Aqui, neste aspecto aqui dos filhos de Deus, a palavra aqui em hebraica para filhas de Deus é Benai Elohim. Esta mesma palavra Benai Elohim nós encontramos no livro de Jó, quando diz que os filhos de Deus vão se encontrar com Deus, e Deus pergunta a Satanás. Satanás também se encontra com ele, e ele pergunta-lhe, de onde é que tu vens? Eles perambulando pelo mundo, e ele pergunta, visto Jó, homem íntegro. E quando a expressão Benai Elohim é trazida à Bíblia, está-nos a falar de anjos. Ok? Nunca a expressão Benai Elohim aparece para falar de ser humano, ser humano. Então, o debate que há aqui é que as pessoas estão dizendo, não, mas está-se a falar aqui de homens, descendentes de Sete, que caíram e depois se envolveram com mulheres, e deste envolvimento nasceram gigantes. No entanto, quando nós entramos aqui para o aspecto etimológico da palavra, o que está a dizer é que foram anjos que se envolveram com estas mulheres. Isto é secundado até por um livro apócrifo, que é o livro de Enoque, que explica os contornos desta queda. Eu cito o livro de Enoque porque o livro de Enoque também é citado por Pedro. Alguém pode dizer que, não, mas o livro de Enoque é um livro apócrifo. Está o Enoque por quê? Porque também o apóstolo Pedro cita Enoque. E o que nós encontramos ali no livro apócrifo de Enoque é que este envolvimento de anjos caídos com mulheres deu origem a estes seres nebulosos. Mas outro aspecto muito importante que nós buscamos aqui é que deste envolvimento há uma série de conhecimento que é transferido
do mundo espiritual para o mundo físico. Ok. Por exemplo, a questão que tem que ver com astrologia, mexer com fazer adivinhações, a questão que tem que ver com a arte de encantamento, o levantar de almas caídas, por exemplo, que aconteceu com a bruxa de Endor, quando faz ali um encantamento para trazer Samuel, que já tinha morrido. Foi Samuel, sim, que já tinha morrido, quando Saul foi lá consultar-se perante uma guerra, e aquela feiticeira fez aquele encantamento ali registrado. Este conhecimento não veio ao homem do nada. Nós temos a questão, por exemplo, do fabrico de armas e diversos outros tipos de artefactos. Temos também aí a questão do manuseamento de certas plantas, de conhecimento de certas misturas que foram passadas destes anjos caídos para estas mulheres. Aí nós começamos a perceber um aspecto muito importante que acontece em todo o mundo. Maior parte dos praticantes de curandeirismo, do espiritismo e por aí em diante são mulheres. Há vamos assim dizer, há uma maior empatia entre os espíritos caídos e as mulheres. E mesmo nas nossas igrejas, vocês vão perceber que muitas das vezes as que estão mais fragilizadas a possessão são as mulheres. Ok? Então, o que de facto aconteceu aqui em Gênesis capítulo 6 desagrada a Deus de tal maneira que ele decide dar um fim ao mundo, da maneira como estavam as coisas a ocorrer naquele exato momento. No entanto, quando nós vamos avançando um pouco mais nas Sagradas Escrituras, nós percebemos que algumas dessas práticas, destes conhecimentos, e mesmo alguns destes nefilins, estes homens gigantes e por aí em diante, eles não morreram por completo no dilúvio. Então, este conhecimento esotérico, ele foi passando. Daí que quando começam a construir a Torre de Babel, e é na Babilônia onde nós temos a estrutura da idolatria, de todo culto que é feito contrário a Deus, nós encontramos lá estas práticas ocultas. Encontramos lá um povo que desagrada-se de Deus e que continua a adorar Baal, que continua a adorar Azera, que continua fazendo estátuas, continuam a levantar ídolos sagrados, continuam a fazer adoração aos astros e outro tipo de feitiçarias. E nós encontramos, por exemplo, o envolvimento ali de mulheres como Jezabel, que praticavam isso, e outras prostitutas cultuais que se juntavam nos templos destes deuses e continuavam a fazer esta adoração. Para explicar uma coisa muito importante, nós não podemos aqui assumir que estas práticas elas são africanas, são nossas, é a nossa tradição. Não, nós encontramos um pouco destas práticas espalhadas em todo lado, ok? Faz parte do plano da queda destes anjos e da transmissão deste conhecimento que vai avançando de geração em geração e que desagrada a Deus, porque mesmo nessa altura também Deus, através do seu poder, ele sempre levantou homens que foram permitores de dizer que não se pode, isto é errado e o caminho a seguirmos é este e é aquele. Agora, não sei se vamos ao intervalo agora ou se eu posso explicar quando é que os nhangas depois passam a nhangarumes e quando é que depois desvirtua-se aqui a questão de confundirmos uma pessoa que conhece ervanária de um curandeiro no verdadeiro sentido. Podemos avançar ou temos tempo ou estamos mesmo no intervalo? Eu vou mesmo permitir que bebas aí um pouco d'água, porque esta tua sequência aqui é mesmo de um rapper, porque parece que você está a entregar baras aqui. Então eu não cheio de conhecimento. Então, olha, Serjão, vamos fugir aqui para observar o nosso primeiríssimo intervalo. Voltamos dentro de alguns instantes para sadarmos aqui os nossos internautas e continuarmos aqui, eu e a Martina, a entrevistarmos aqui o nosso professor da noite, que é o reverendo Jaisi Malou. Até já! É um rapper, sim.
quando eu disse. O show do ano será no dia 7 de maio. All in One Show. Das 15 às 20 horas, com God Squad, The Future, Focus Label, presenças confirmadas de Moçambique, Blast Beer, William José, Daddy, Mabel, No Limit, SPKTL, Zita, Beto Willow, Alfa Tulana, de Angola, Emiliano Lázaro, Baleano AD e Bazelu e a Novo. Já disponíveis. Pré-venda. Para homens, 300 meticais. Para mulheres, 250 meticais. Espaço VIP. Para homens, 500 meticais. Para mulheres, 450 meticais. No local do show, para homens, 350 meticais. E para mulheres, 300 meticais. Adquira seu bilhete através do M-Pesa ou Corta Móvel. Através do número 84 500 0022. A grande festa será no bairro Costa do Sol, Dona Alice 145, Paragem Nifiquela, Leixatel. Convide mais e vamos à festa, respeitando todas as medidas preventivas contra o vírus da Covid-19. O canal Novela P presenteia a todos os amantes de telenovelas e de sétima arte com novidades imperdíveis a partir de 15 de abril. Você vai se envolver numa história intensa e super emocionante na telenovela Os Irmãos, de segunda a sexta, a partir das 20 horas e 40 minutos. E na rúbrica Momento Cinema, o canal Novela P oferece-lhe filmes dublados em português todos os sábados e domingos a partir das 20 horas e 40 minutos. Na rúbrica Momento Cinema, você assiste e ainda habilita-se a ganhar prémios como telemóveis, subscrições e descodificadores. Ligue-se à página da TMT SA no Facebook e veja mais detalhes de como ganhar o seu brinde. TMT, o mundo digital em sua casa. Precisamos de nos conectar com Deus e trazer a divindade na Terra. Então, iremos testemunhar o divino, onde o limite é Cristo. Brevemente, em estreia, Momento Divino, com o apóstolo Eldon Raço Maio. Dia 1 de maio, Igreja Evangélica Templo de Orações, aqui na JTV. Sabia que a JTV está mais perto de si? Sim, é isso mesmo. Siga, partilhe e deixe o seu like na nossa página do Facebook JTVMZ e YouTube JTV Moz e desfrute da melhor programação que preparamos para si e sua família. JTV, toda a religião no só canal. Deixa disso, Madala, deixa disso. Garanta a eficácia na imagem e comunicação da sua empresa ou qualquer evento. Filmar Produções. Trazemos para si uma variedade de serviços tais como transmissão de Zoom profissional, Facebook Live profissional, YouTube Live profissional, videoconferência profissional, tradução e interpretação de conferências, aluguer de equipamentos audiovisuais e muito mais. Contacte-nos através dos números 84 48 41 085 ou 87 79 29 049. Filmar Produções, por um serviço de qualidade e eficácia. Não tem como ser sua amiga. Estou a escrever, deixem de falar de curandeiro, já muita coisa na Bíblia para se falar, deixem de exaltar o poder. Muito bem, já cá estamos de volta para o nosso segundo bloco, desde que o seu programa Vidas em Cristo, a Escola de Teologia aqui da JTV. Você que já está acompanhando já através do Facebook, faça questão de partilhar aqui com os demais para que também sejam abençoados. Hoje estamos mesmo em conversa aqui no estúdio com o nosso reverendo Jaisi Maloa, que está a ensinar-nos aqui a respeito da emergência de curandeiros jovens na praça. Eu prefiro falar assim porque aqui na nossa cidade isto aqui é um desfile de moda. Martina, mas parece que agora nós vamos fugir para aprender um pouco mais a respeito do surgimento dos nhangas, dos nhangarumes e dos nhamsoros. Ai, que nomes mais estranhos, não é, Martina? Pois é.
Quando o reverendo aqui falava, explicava, ensinava, me ocorria em mente uma questão mesmo, que é a diferença entre médicos tradicionais, praticantes da medicina tradicional, e o curandeirismo, porque parece que a gente faz uma confusão. Estamos a ver médicos tradicionais são curandeiros, curandeiros são médicos tradicionais. Então, melhor do que ninguém está aqui o reverendo, por acaso já estava mesmo a dar iniciativa à resposta a essa pergunta, né? Agora já está um bocadinho difícil de fazer essa diferença. Porque o que acontecia antigamente é que estava muito claro, era muito claro que este é um feiticeiro, ok? E as pessoas que quisessem procurar um feiticeiro ou o loi, eles sabiam exatamente como fazê-lo, e a medicina tradicional que estava nas mãos dos nhangas, a pessoa podia também saber como se aproximar do mesmo e ter as suas ervas e fazer as suas curas e por aí em diante. No entanto, no século, a partir do século XIX, com as guerras Nguni da Zululândia, o que aconteceu é que os nhangarumes, nós estamos aqui a falar de nhangas, os praticantes da medicina tradicional, tínhamos um lado, temos os nhangarume, que eram possuídos por espíritos tingulus, também conhecidos por machongas, especialistas em medicina à base de plantas, para adivinhar e combater a feitiçaria, a magia negra, mas sem entrar em transe. O que nós estamos a dizer é que os nhangarume não tinham essa capacidade de entrar em transe, de receberem a possessão, estes espíritos que entravam neles e os possuíam. No entanto, a fronteira entre os nhangarume e os nhanga era muito tênue, porque o conhecimento das plantas de per si não faz de ti um nhangarume. Ok? E os nhangarumes, a priori, estamos a falar de por aí no século XIX, os nhangarumes, a priori, eles não tinham ou não fluíam muito nesta questão de possessão espiritual. E o que acontecia com eles é que eles não, naquilo que era nas suas práticas, né, nas suas adivinhações e por aí em diante, eles não entravam muito para a questão da magia. No entanto, os espíritos Tinguluvi, que eram considerados antepassados diretos dos Tsongas, ok? Que não provocavam esta questão de transe e não falavam por intermédio de médios, sonhos e visões, com o decorrer das guerras Zulu, eles foram recebendo outro tipo de espíritos, como os Ndau e também os espíritos Nguni. Os espíritos Ndau e Nguni, na interação que, no nosso caso específico aqui em Moçambique, houve com a zona da África do Sul, conferiu a estes nhangarumes a possibilidade ou conhecimento destas técnicas que tem que ver com transe, que tem que ver com a possessão, que tem que ver com o kufemba, que é basicamente não somente ter um conhecimento das plantas, mas também ter um conhecimento dos espíritos que lhes vão mostrar este conhecimento, que lhes vão aprimorar este conhecimento. Portanto, os espíritos tradicionais daqui do sul de Moçambique são conhecidos como espíritos tsongas. Okay. E os espíritos Nguni são exatamente estes que vêm dos espíritos Vanguni, especialistas em exorcismo, em kufembas e por aí em diante. Os espíritos Tinguluvis eram os espíritos que eram responsáveis pela adivinhação, que era bater os tincholos e por aí em diante. E depois também temos ali a questão da antifeitiçaria, das guerras, por exemplo, que são feitas entre curandeiros ou entre feiticeiros. Portanto, estas três castas de espíritos, tsongas, ngunes, indaus, elas agora estão todas impregnadas num único curandeiro. Okay?
E a partir do momento em que este curandeiro, ele possui estes 3 espíritos, ele pode fluir tanto numa coisa como noutra e também buscar este conhecimento esotérico quando necessário, que é a possessão espiritual para a prática dos seus rituais. É por isso que você vai perceber que o curandeiro costuma ter entre 2, 3 palhotas. Esta questão de ter 2, 3 palhotas tem mesmo que ver com os pactos que são feitos no ato da possessão, para que estes espíritos possam se desenvolver dentro dessa pessoa. Porque a crença que se tem é que quando um espírito começa a desejar trabalhar numa pessoa, esse espírito ainda é um bebê. E é preciso cuidar desse espírito, fazê-lo crescer e fazê-lo desenvolver. E nesse processo de fazer crescer e desenvolver é que estas pessoas que lhes são diagnosticadas com estes espíritos, eles vão para a casa de uma curandeira mais experiente, que tenha maior conhecimento, para que esta curandeira lhes ajude a desenvolver os seus dons. Ficam lá durante 1, 2, 3 anos a aperfeiçoarem-se na arte até que estejam prontas, ou melhor, até que este espírito esteja completamente em condições de poder trabalhar na vida dessa pessoa. Então, tentando resumir a minha fala, o que nós estamos a dizer aqui é que ainda temos em Moçambique algumas pessoas que têm um conhecimento de ervanária, que não se envolvem com as questões espirituais. Okay. Isto é, não fazem não batem os tincholos, não fazem prognósticos, adivinhações, não entram em transe. Você vai ter com essas pessoas e essas pessoas vão te dar somente plantas. Elas têm um conhecimento de plantas, são ervanários. No entanto, estes ervanários do século XIX, okay, a partir do século XIX, eles foram perdendo muita expressão. Por quê? Porque a concepção que as pessoas têm é que qualquer ervanário é de fato um curandeiro. Okay? Um ervanário já não pode usar hoje, estamos aqui a falar, ele não pode usar o nome Nhanga. Já não pode, porque se ele usa Nhanga, nós assumimos que este aqui, pelo menos o espírito Tinguluvi tem. Tem, sim. Ok? Pelo menos o espírito Tinguluvi tem. Antes, não havia esta conexão direta. Qualquer pessoa que tivesse conhecimento esotérico espiritual, já se sabia que este aqui é um feiticeiro. Okay? Tinha o seu lugar apropriado na sociedade, não era visitado com alguma facilidade. Okay? E as pessoas podiam procurar a pessoa que tem conhecimento das ervas, mas não aquele ali. Ali era para tratar assuntos que têm que ver com o mundo espiritual. Na verdade, no bem da palavra, naqueles tempos, os reis, estamos falando dos gungunhanes e por aí em diante, eles tinham os seus curandeiros, as pessoas que, os seus nhangas, os seus feiticeiros, as pessoas que lhe passavam esse tipo de conhecimento, sem, no entanto, fazer-se esta mistura necessária entre questões que têm que ver com a possessão, a abstração espiritual e a questão das plantas, das ervas, do conhecimento específico das ervas. É por isso que estou a dizer que hoje em dia tem pessoas que têm esse conhecimento da ervanária. No entanto, se nós chegarmos para essas pessoas e dizemos que esta aqui é um nhanga, ninguém vai lhe visitar, porque tem-se noção, os que estão naquele mundo têm noção de qualquer nhanga, os nhangas que existem agora, eles também são possuídos por estes espíritos ngunis e também são possuídos pelos espíritos ndau. Exatamente. É aí, por exemplo, que vem a diferença entre um nhangarume e um nhamussoro. Porque o nhamussoro, por exemplo, é aquele que tem, a palavra nhamussoro significa aquele que tem a cabeça, né? Aquele que tem o cérebro, o conhecimento, a sabedoria, o conselho, transmite no curso. Então, no processo, ele também vamos assim dizer, é alguém que evoluiu na questão da adivinhação, é também alguém que evoluiu na questão da transe, ok? E também na questão dos ossículos e do exorcismo. Portanto, o nhamussoro, ele bate ossos, ele trabalha com exorcismo, ele pode
vem uma mulher, por exemplo, para um Nhamsoro, e essa pessoa diz, olha, eu tenho um problema de marido espiritual, eu durmo e sonho com um homem se deitando comigo. Ela pode performar ali uma prática para o afastamento deste mal da vida dessa pessoa. Esse aí é o Nhamsoro. O Nhangarume, por sua vez, ele não recebe estes espíritos, esta possessão destes espíritos para entrar em transe. No entanto, ele tem o domínio do espírito Tinguluve. É o espírito Tinguluve que lhe dá o conhecimento das plantas. Portanto, tanto o Nhamussoro como o Nhangarume, eles passam por um processo de iniciação para fazer um trabalho. Não é alguém que foi ensinado pelo seu pai e que depois levou o ensinamento avante, passou para o seu filho. Não. Tanto um como o outro, eles passam por um processo de possessão espiritual para a aquisição de conhecimento. Mas antes da gente prosseguir aqui, eu vou pedir à nossa produção para que possa passar aqui mesmo com o tacto no rodapé, que nós queremos interagir com os nossos telespectadores a partir de casa. Talvez eles tenham alguma curiosidade aqui, porque eu acho que o reverendo Jayce deve até estar preparado. Se ele fosse um curandeiro, eu acho que seria um bom curandeiro, porque a instrução que ele tem a respeito destes assuntos, eu quero chegar à casa do reverendo, talvez tenha uma palhotinha lá escondida. Deixa-me só, talvez, aqui também para clarificar uma coisa muito importante em relação à questão dos Nhangarume e dos espíritos Tinguluve. É que os Tinguluves, eles são considerados antepassados diretos dos espíritos Tsongas. Ok? Eles não provocam transe, isto é, aquela possessão de coisa, e não falam por intermédio de médiuns ou estas guias espirituais. No entanto, os espíritos Tinguluve, ok? Eles, através da possessão... Tem alguém ali? Bom, Martina, parece que temos alguém. Alô? Pai, senhora. Alô, com quem temos o prazer de falar? Boa noite. Boa noite, querida. Com quem falamos? Alô. Alô, pode deixar ficar a sua questão. Alô? Acho que nós estamos a ouvir. Alô, querida, consegue nos ouvir? Ao programa. Sim. Sim. Sim, pode deixar a sua contribuição ou questão. Sim, eu vou ouvir o programa falando sobre o espírito de curandeirismo. Alô, querida, conseguimos te ouvir? Olha, deixa-me só pedir aqui à nossa telespectadora para que baixe o volume do seu receptor e acompanhe-nos somente pelo telefone, tá bem? Baixe o volume do seu receptor e ouça a Martina somente pelo telefone. Ter espírito de curandeirismo, que era do meu avô, pai do meu pai. Sim. Pode continuar, querida. Então, eu queria saber mais ou menos se é possível passar para o neto ou para o filho. É tudo? E quando assim, o que eu devo fazer para sair dessas, no caso de eu não querer seguir a essa situação, porque eu não sou capaz, não me sinto disposta. Muito bem, querida, conseguimos anotar aqui a sua questão. O nosso convidado vai poder Quais responder. são as coisas que eu devo fazer? Tudo bem, querido. O nosso convidado aqui, o reverendo, está bem preparado para poder ajudá-la. Então, é só ficar atenta ao programa, porque ele vai explicar
como se livrar desses espíritos, o que é que deve fazer, e poderá aqui ajudar em tudo. Muito obrigada, querida. Mais alguma coisa? Muito obrigada, porque me faz mesmo com que eu perca tudo. Sim, porque me faz com que eu perca tudo. É emprego, não consigo. É casar, não consigo. Tudo que eu faço na minha vida dá errado. Quantos anos tem a nossa... É por causa dessas coisas. É. Quantos anos tem? Alô? Eu tenho 49 anos. 49 anos. Tudo bem, muito obrigada, querida. Deus já abençoe. É só Tenho ficar 49 anos. Pois, é só ficar atenta ao programa e o reverendo irá explicar aqui e irá poder ajudá-la, né? Obrigada, Deus já abençoe. Então, reverendo, estamos aqui com a nossa telespectadora. Queria saber se é possível o espírito do avô ou do bisavô passar para o neto ou seu bisneto, porque ela diz que sofre do espírito do curanderismo que herdou do seu avô. E ela diz que está com 49 anos, não consegue casar, não consegue trabalhar. Então, ela queria receber uma explicação e obter uma solução. Isso é aquilo que nós... O reverendo já anotou, né? Está anotado. Está anotado. Vamos passar para o terceiro bloco, onde vamos responder as questões dos nossos telespectadores. Enquanto isto, eu só quero passar um recado aqui para um telespectador abençoado, para não dizer outra coisa. O Jorge dos Santos Jubice, meu querido, meu caro, não vou dizer que é irmão, porque parece que nós temos pais diferentes aqui. Eu sou filha de Deus, eu sou serva de Deus, então não sei qual é a causa que o amado aí em casa defende, mas eu sou da opinião que não deve perder tempo num programa que não acrescenta nada no seu saber, não agrega nenhum valor na sua vida. Então, ao invés de perder tempo, como acha que está a perder tempo, acompanhando aqui o programa Vidas em Cristo ou qualquer outro programa da Jota, eu aconselharia a aprender alguma coisa nos programas que lhe digam respeito. Né? Ao invés de estar aqui a tentar atrapalhar os que querem aprender de verdade. Tá bom? É um conselho que a Lixuxa lhe está a dar, tá bem, Ubice? Não perca tempo com coisas que não agregam nenhum valor na sua vida. Então, se o reverendo Jayce não o está a ajudar, troca de canal, acompanhe uma outra coisa, tá bem? Acompanha. Nós aqui não estamos a aprender a ninguém, simplesmente queremos pessoas que estejam dispostas a aprender e que tenham alguma coisa também a transmitir. Tá bem, meu amado? Que Deus ricamente possa abençoar a sua vida. E eu ainda digo que dá tempo de aceitar Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Podemos prosseguir aqui, reverendo JC. Era só mesmo para dar uma chamada de atenção, porque às vezes a gente ignora, mas são pessoas que vão atrapalhando os outros internautas, porque quando alguém lê um comentário desses, depois até já quer aprofundar um pouco mais e pode se permitir desviar por gente como esta. Então não podemos deixar assim em branco ou em claro. É preciso mesmo esclarecer as coisas e pedir que a pessoa siga o seu rumo. É verdade. Mas a pergunta que a telespectadora colocou, a questão é muito pertinente, porque depois ela já nos leva para aspectos que têm a ver com solução e até voltamos um pouco para o aspecto de emergência de curandeiras jovens, que é exatamente o tema do nosso debate aqui. É que a Bíblia tem um princípio no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que é não prostrar-se diante de nenhum Deus, não fazer nenhuma imagem e não se prostrar diante de nenhum outro ser. Okay? Êxodo capítulo 20, versículo 4. Por quem faz ou quem assim procede, Deus é um Deus zeloso que visita o pecado dos pais, os filhos, até a terceira e quarta geração dos que lhe desobedecem. Portanto, ali surge o princípio da maldição hereditária. Sempre que
o nosso avô, o nosso pai, qualquer pessoa que esteja na nossa linhagem direta, ele se prostra perante um Deus, e falo de um Deus com D minúsculo, uma prática que não encontra suporte ou respaldo bíblico. Essa pessoa abre portas para que espíritos maus, estes demônios, entrem dentro dessa família e não somente visitem a pessoa que praticou tal coisa, mas também aos filhos de quem os pratica. Como é que nós resolvemos isso aí? Deuteronômio capítulo 7, ele nos explica, ele nos dá aí mais ou menos algumas diretrizes. E uma das coisas que Deuteronômio 7 diz, a partir do versículo 25, 26, é queimar estas coisas, né? Que é juntar todas essas coisas e serem queimadas, serem destruídas, para que não levemos aquilo que é considerado anátema para dentro da nossa casa. É por isso que toda prática de curandeirismo, temos alguém em linha? Parece que temos alguém. Graça e paz. Com quem temos o prazer de conversar? Olá. Senhor. Graça e paz. A paz do Senhor. Muita paz. Com quem temos o prazer de conversar e de onde é que nos está acompanhando? A paz do Senhor, a paz. A paz, amado. Com quem temos o prazer de conversar? Eu não consigo te ouvir, irmã Nel, não sei se... Eu não consigo te ouvir. Acho que importa eu deixar... Eu queria parabenizar o programa. Para mim é um programa de luxo mesmo. Nós aprendemos, eu e a minha família aprendemos muito com o programa. Importa referir, eu não consigo ouvir, mas... Então eu tenho uma curiosidade, uma coisa que vem me aquecendo há bastante tempo. Então eu gostaria que o referendo pudesse me ajudar nesse sentido. Há não sei se é mito ou o que, mas eu cresci a ouvir Nhangaru. Então os meus avós me contavam que Nhangaru para iniciar no seu curso, eu não sei como é que eu posso dizer, mas tem entrado na água e fica um período no interior do mar. Então, eu gostaria que, se possível, o reverendo pudesse me explicar nesse sentido que isso consta a verdade, ou é um mito, ou é alguém inventou. Eu queria parabenizar o próprio reverendo que, durante a sua abordagem, tem um conhecimento, acho que o conhecimento que até o próprio Dametram, se calhar, não possui. Então, isso acaba mesmo ajudando muita gente. Então eu queria parabenizar a Nélia Lixuxa. Eu tenho acompanhado diversas vezes o seu programa. Sempre que eu posso, sempre no meu sofá, e acompanho o seu programa. E não vejo aquele outro senhor que tenta acompanhar, parece que é o senhor Buque, não sei, acho que é esse senhor aqui. Então, mas em tudo, eu só queria parabenizar, está de parabéns, é um programa de luxo, e parabenizar o referendo, é um senhor que eu admiro, gosto da explanação dele, gosto de tudo que ele está a falar, e que Deus lhe abençoe. Amém. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Agradecemos aqui pelo carinho da sua audiência e por ter ligado para nós para interagir. Antes mesmo de fugirmos para observar o nosso último intervalo, permita-me aqui saudar o Jorge Albino Manungo, que está a acompanhar o programa, o Cláudio Orlando, a Ana Cláudia Valentim, Délcio Queio, Júlio Francisco, Sérgio Joaquim, Cardoso Orlando Costa, Nandos com Joana, Marcelo Pedro, Isa Chirinda, Lara Machava, Silvestre Pang, Susana Josefa, Cristina Silva, Zélia Chongo, Mara Langa, Hilda Antônio, Laura Monde. Olha, já temos alguém em linha antes mesmo de fugirmos ao nosso intervalo. Com quem temos o prazer de conversar e de onde é que nos está a acompanhar? Júlio Langa. Júlio Langa, de onde é que nos está a ver? Cidade de Xaixai. Da cidade de Xaixai. Sim. Muito bem, querido. Qual é a sua contribuição aqui para esta noite? Quero agradecer ao programa e parabenizar o pastor aí, nosso reverendo. Mais um caterpillar de evangelho. Tem divulgado tudo aquilo que o diabo faz para as pessoas.
e dar uma solução às pessoas, porque assim estão atentos. Aí o diabo assim vai instrumentalizando a eles, mas o pastor tem que dar a solução. Se a pessoa está interessada com esses demônios, o que deve fazer? Qual é a solução? Então tem que dar essa solução. Eu sei que o pastor está bem formado nessa instrução e vai dar melhor instrução para as pessoas não terem medo e aproximar a Jesus como Salvador. Obrigado. Glórias sejam dadas a Deus. Martina, qual é o passo que a gente vai seguir agora? Agora vamos mesmo a um brevíssimo intervalo. Voltamos para o terceiro bloco do nosso programa aqui com o nosso convidado, o reverendo. Muito bem, eu não sei quem está a fazer os cortes aí na regi, mas a distração parece que tomou conta da nossa casa. Vamos ao nosso intervalo e voltamos dentro de alguns instantes. Até já. Precisamos de nos conectar com Deus e trazer a divindade na Terra. Então, iremos testemunhar o divino, onde unicamente é Cristo. Brevemente, em estreia, Momento Divino, com o apóstolo Eldon Rasso Maio. Dia 1 de maio, Igreja Evangélica Templo de Orações, aqui na JTV. O canal Novela P presenteia a todos os amantes de telenovelas e de sétima arte com novidades imperdíveis a partir de 15 de abril. Você vai se envolver numa história intensa e super emocionante na telenovela Os Irmãos, de segunda a sexta, a partir das 20h40. E na rúbrica Momento Cinema, o canal Novela P oferece-lhe filmes dublados em português todos os sábados e domingos a partir das 20h40. Na rúbrica Momento Cinema, você assiste e ainda habilita-se a ganhar prémios como telemóveis, subscrições e descodificadores. Ligue-se à página da TMT SA no Facebook e veja mais detalhes de como ganhar o seu brinde. TMT, o mundo digital em sua casa. Atenção Moçambique! The Focus Man apresenta All-in-One Show. Dia 7 de maio, das 15 às 20h, com God Squad. Eu tô na cova, mas eu tenho sonho por concretizar. Eu fui comprado, mas não me vendo. Focus Label. Ancama a unha na buena guastavana. Ergue minha bandeira, ergue minha bandeira, ergue The Future. O Senhor é comigo, por mais que venham me lancem os problemas. E convidados diretamente de Angola, Baliano AD e Bancelu Ai Novo e Emiliano Lázaro. Bilhetes já à venda. Antes do show, para homens, 300 meticais e para mulheres, 250 meticais. No local do show, para homens, 350 meticais. Para mulheres, 300 meticais. Espaço VIP. Para homens, 500 meticais. Para mulheres, 450 meticais. Compre já o seu bilhete através do M-Pesa ou conta móvel pelo número 84 500 0022. O evento terá lugar no Costa do Sol, Dona Alice 145, Paragem Nifiquile, Leixateao. Venha com a sua família e amigos para glorificarmos o nosso bom Deus, respeitando todas as medidas preventivas contra o vírus da Covid-19. Sua presença, Espírito Santo, Garanta eficácia na imagem e comunicação da sua empresa ou qualquer evento através da Filmar Produções. Trazemos para si uma variedade de serviços tais como transmissão de Zoom profissional, Facebook Live profissional, YouTube Live profissional, videoconferência profissional, tradução e interpretação de conferências, aluguer de equipamentos audiovisuais e muito mais.
Contacte-nos através dos números 84 48 41 085 ou 87 79 29 049. Filmar Produções, por um serviço de qualidade e eficácia. Muito bem, já cá estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco deste que é o seu programa Vidas em Cristo, a Escola de Teologia aqui da JTV, que segunda a sexta-feira invade a sua tela, quando são pontualmente 18 horas, até bem pertinho das 19 horas e 30 minutos. Eu e a minha dupla estamos aqui para lhe fazer companhia. Hoje temos aqui o nosso convidado em estúdio, o reverendo J.C. Maló. Eu passo também já para saudar novamente os nossos internautas, porque eu estou a receber uma cobrança aqui, do nosso querido Cardoso. Ele diz que as coisas não podem ser assim. Tá bem, Cardoso, um beijo no seu coração. Tá bem, és uma bênção para nós. Eu e a Martina mandamos um beijo no seu coração. Não vamos deixar passar assim, tá bem? Nós te amamos. Nós te amamos, então não nos cobre. O Cardoso, ele é apresentador, é a dupla do apóstolo Daniel Barruana aqui na escola do Ministério. Então ele exige um tratamento à sua altura. Então, ok, pronto, já deixamos ficar aqui. E quanto ao Bice, meu querido, não estamos a lutar. Deixa-me virar aqui mesmo já para o nosso reverendo J.C. Parece que o Jorge, o Bice, quer lutar comigo. Estou a ver aqui um texto. Olha, reverendo. Olha o texto que está aqui. Eu não vou fazer questão de ler porque só vai levar-nos tempo aqui. É muito amor. Eu acho que preciso me encontrar aqui fisicamente com o Bice e ele explicar-me o que é que está a acontecer. Mas, reverendo, vamos lá responder. Já encerramos as nossas linhas, né? Vamos responder aqui a nossa a primeira telespectadora que dizia que está a sofrer por um transpasse. Parece de poderes aqui. Tinha alguém na família que parece que foi ou é curandeiro e parece que esta situação já está a passar para ela e a impede de casar, está a passar situações tenebrosas. Mas enquanto isto eu vou pedir a nossa realização para que deixe ficar no rodapé o contacto do reverendo J.C. Maló, se os nossos internautas vão poder ligar para ele em off e explicar a situação, porque em televisão é muito difícil explicar tudo devidamente e com detalhes, tá bem? Em off vocês vão poder ter aqui um maior espaço de atendimento com o reverendo J.C. Por favor, o contacto do reverendo, ok, o contacto do nosso reverendo já está mesmo no rodapé. Enquanto ele vai explicando, é importante que continue aí o contacto. Reverendo, vamos lá. Olha, assim, no sul, os espíritos locais de Tinguluvi, ou aquilo que chamam de Machonga, interligaram-se com os espíritos estrangeiros do grupo Ngunindao, dos quais os Tsongas tinham ligação, dando origem àquilo que nós chamamos de Nyamsoro. E estes Nhamussoros, estamos aqui a falar, geralmente são despertados através daquilo que nós chamamos, ou é chamado, é conhecido por Mudliwa, ou Chipoco, ou Suiquembo. Suiquembo é Mudliwa, né? E geralmente esses espíritos que nós chamamos aqui de Mudliwa são provocadas por ações antissociais, ou de magia, ou de feitiçaria, aquilo que é conhecido por valor. Então, nós temos assim alguns casos, por exemplo, de pessoas que, por alguma razão, no passado fizeram mataram alguém, e por causa dessa sua ação, a pessoa que morreu tinha algum pacto espiritual, alguma coisa parecida, e esses espíritos entram para a linhagem desta pessoa que cometeu o tal erro e depois vai atormentando todo um conjunto de familiares à volta da casa, até que se faça um pacto de apaziguamento destes espíritos, ok?
nós temos aquilo por exemplo, nos tempos os militares de guerras estrangeiros que lutaram contra os moçambicanos, neste processo de guerras ingunes e por aí fora. Muita gente morreu e depois há ali uma série de vinganças que são exercidas, e estes espíritos às vezes vêm e reclamam nos familiares, dizendo que não, o teu antepassado matou alguém, não sei lá quando, e depois ou matou minha mulher, ou por aí em diante. Eu também agora preciso de ter um espaço aqui nesta casa, preciso de uma mulher aqui que vai tomar conta de mim, porque eu fiquei sem mulher no passado e tudo mais, né? Este fenômeno é chamado de Mfukwa. Ele é originalmente ndau, em que usa-se plantas, ou que chamam de muruco, para tentar apaziguar estes espíritos, que depois é dado a uma mulher que é chamada Ansati Uashu Ikwembo, ok? A mulher do espírito. É por isso que essas mulheres têm palhota. Por que elas têm palhota? Porque elas estão ali para babar um demônio que está a reclamar a sua posição naquela casa, naquela família, ou porque alguém foi fazer um pacto, trouxe esse demônio para sua casa, ou alguma coisa aconteceu dentro da questão das linhagens, ou uma maldição hereditária, porque alguém no passado, e muitos de nós aqui em África temos esse problema, nós não seguíamos o Deus verdadeiro, não seguíamos aquilo que são os preceitos bíblicos, não conhecemos Jesus. Por não conhecermos Jesus, nos prostramos diante de muitas estátuas. É por isso também que você há de perceber que curandeiros não tem problema de ir para uma igreja católica. Porque que eles dizem, nós rezamos, nós vamos à igreja e tudo mais. E por isso também somos pessoas salvas, somos pessoas... Eles vão à igreja católica porque lá tem estátuas, tem coisas que Deus disse para não fazer. Estes espíritos podem entrar na vida de uma família católica, porque não tem proteção de Deus dali. Ou um muçulmano, por exemplo, né? Se é uma pessoa islâmica e ela, dentro daquelas práticas e rituais islâmicos, não obedecem à palavra de Deus, e com certeza não obedecem, aí estas coisas acontecem. Então, muitas das vezes, os familiares, as pessoas dentro da casa, quando se trata de uma filha que depois começa a ter este tipo de problema, ela cresce, até pode ir à escola, pode conseguir estudar, algumas nem conseguem fazer isso, e no momento em que elas atingem a puberdade, estão para casar ou estão para começar a trabalhar, não lhes deixam trabalhar. Os espíritos fazem com que ela entre num determinado sítio, cai. Tá para trabalhar, cai. Tá para fazer uma apresentação de um programa de televisão aqui, por exemplo, começa a tremer, já tive caso, por exemplo, de eu estar a entrevistar uma jovem que tinha altas notas, 17, 18, 19, 20, e eu deixei a moça para o fim, porque como é que essa tipa tem 19 e 20, pá? É muito inteligente, vou deixar esta aqui para o fim para poder conversar com ela. A moça chegou, sentou-se à minha frente, e quando começamos a entrevista, a moça começa a tremer, começa a ter uma tremedeira, começa a chorar. Não conseguiu me responder nenhuma pergunta. Deu um tempo para beber um pouco d'água, vai transparecer, voltas daqui a 10, 15 minutos. Ela não conseguia fazer nada. É um problema espiritual. Okay. Estes espíritos não permitem a pessoa ter vida própria. Não te permitem. Você pode estudar enfermagem, medicina, pode fazer direito e tudo mais. Quando estes espíritos querem começar a trabalhar, né? Quando querem começar a possuir-te, levar-te para a prática do que eles conhecem e gostam de fazer, okay, tu não vais conseguir ter espaço para fazer nada disso. Tu não podes casar com a pessoa que tu queres casar, aliás, nem podes casar, muitas das vezes acabam não se casando, ou se casam, é um arranjo que é feito ali para ter alguém ao seu lado que de fato não vai desempenhar um papel de marido. Mas é só uma figura. Exatamente, é uma figura que também precisa de fazer um certo pacto para poder estar ali. É como se fosse um ajudante daquela mulher. Não pode ser alguém que de certa maneira vai lhe tirar o tempo de poder servir a estes espíritos. Então quando alguém chega e diz, não, porque eu estou feliz, porque eu me encontrei, eu estou a ajudar as pessoas, não está a ajudar ninguém. Essa pessoa nem assim mesmo consegue se ajudar, ok? Certa vez eu queria ajudar uma curandeira que eu conheci, que eu queria que ela saísse daquele mundo. E nós sentamos. Ela estava a dizer que na galinha que
quando se cozinha galinha em casa dela, há um pedaço de galinha que ela não pode comer. Porque se ela come aquele pedaço de galinha, já tinha acontecido no passado, que ela, sem saber ou sabia, mas foi teimosa, ela comeu aquele pedaço, acordou no dia seguinte, paralisada. O braço não se movia, estava inchada, era como se tivesse levado porrada. Então, há ali uma espécie de chantagem que é feita por esses espíritos, para estas mulheres, que dizem, olha, você não coma isto. E quando esses espíritos dizem para não comer alguma coisa, é uma maneira de controlar. Para não comer. É para te controlar. É assim, isso aqui, em termos em psicologia, funciona assim. Tu queres medir o grau de obediência de alguém, não é? Por exemplo, um filho, tu queres saber se ele é realmente obediente, né? Tu dás uma ordem, ok? E deixas alguma coisa num determinado ponto para ver se ele vai ou não vai fugir ou desobedecer a ordem. Tu queres saber se, por exemplo, teu filho rouba dinheiro, né? Ele tira dinheiro. Deixa 50 meticais em cima da mesa sem que parecendo que está perdido ali. E 1 ou 2 dias depois, já vês que os 50 meticais continuam lá. Se desapareceu, tu já sabes. Afinal de coisa. Isso aí foi o que aconteceu quando Deus colocou, por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. É assim como funciona. Os espíritos já aprenderam isso também. Que eles colocam ali uma coisa para medir até que ponto é que essa pessoa está sendo obediente ou não. E a pessoa, por alguma razão, ela desobedece ali e leva uma porrada, a pessoa fica com medo. É por isso que é muito complicado resgatar uma pessoa do curandeirismo para o cristianismo. Ela está com medo. Ela sabe que no dia que for para a igreja do reverendo Maloa, quando sair da igreja e voltar para casa, um espírito vai chegar lá e vai dizer, você foi fazer o que naquela igreja? Você não sabe que não devia ter ido para aquela igreja, e leva uma chapada no meio da noite, acorda no dia seguinte com o olho inchado, completamente desfigurado, então levou porrada com aquele demônio que ela tem que servir lá naquela palhota, tá entendendo? Então não podem vir aqui para a televisão e começar a romantizar o curandeirismo. Estas mulheres precisam de libertação, elas são escravas. Se você for a perguntar qualquer curandeiro que está ali na prática do curandeirismo, nenhum acordou. Alguns malucos fazem isso, mas a maior parte deles, ok? Eles foram impingidos para estar ali. E é por isso que isto começa com uma doença. Ok? Começa com uma doença. A pessoa cai doente, vai para o hospital, não sabe o que está a passar, os médicos colocam na máquina, fazem ali um scan, mas a pessoa aparentemente está bem, o que é que se passa? E a pessoa está a definhar, a pessoa está a emagrecer, está ali a aparecer, por exemplo, um pé começa a ficar inchado, e vão para o hospital, tentam verificar o que é que se passa com o pé, não há nenhum problema, o pé da pessoa está bom. Permita-me só aqui dizer que apareceu uma jovem na televisão, meio mestiça, acho que é mulata ou algo parecido, que ela testemunhou que o cabelo dela do nada começou a cair. Foi um fenômeno estranho. Ela deu uma entrevista para um dos canais de televisão e foram atrás dos melhores médicos. Ela viajou, acredito que para a Índia ou África do Sul, para tentar investigar o que estava por detrás daquilo, mas ninguém conseguiu decifrar o mistério. Até que tiveram de entrar já para a parte tradicional. Diz que foi a primeira vez que eles visitaram um curandeiro e receberam esta informação que ela tinha chamado para ser curandeira. Só quando ela obedeceu aquilo, que hoje ela já é curandeira, é quando livrou-se dessa situação e o cabelo dela voltou a crescer normalmente. Exatamente, tem que passar por esses processos todos, esses pactos, os fucos, os cofundruquiças e por aí em diante, que são as práticas lá do coisa, vamos falar outro dia, para que estes espíritos... Porque é o seguinte, os espíritos, eles não têm legitimidade no corpo de uma pessoa, ok? Eles não têm legitimidade. Tu não acordas de um dia para o outro, estás possesso, os espíritos entram, começam a fazer e desfazer. Todos estes rituais que são feitos, é uma maneira, o que acontece? Tu tiras o teu ser, ok? Os pactos que eles fazem nestas casas de curandeiros e tudo mais, tu abdicas de ti mesma, tu tiras o seu ser e esse teu ser é aprisionado por estes demônios. É por isso que alguém estava a falar aí de descer as águas. Há um entendimento, até mesmo nestas práticas que são feitas nestas casas de curandeirismos e por aí em diante, não é? Que, por exemplo, quando se faz aquilo que chamam de cuparuca, né? Que é um ritual ndau, que se faz uma cova, tira-se coisa, mete-se ali água
mete-se ali uns remédios e tudo mais, e essas pessoas têm que entrar dentro das águas, porque o entendimento que tem é que os espíritos Ndao gostam de água, ok? E quando você, por exemplo, está na nossa igreja, quando nós estamos a fazer libertação, uma pessoa que está com estes espíritos, a gente performa a libertação, há de haver um momento em que o espírito vai pedir água. Eu estou com sede, porque quero beber água e tudo mais, né? Porque é o ambiente espiritual. Depois até podes fazer um programa para nós tratarmos da questão da água no mundo espiritual, né? É um ambiente espiritual em que esses espíritos se sentem muito mais à vontade. Até porque quando a Bíblia fala disso, diz que quando estes demônios caíram, eles ficaram nas águas, caíram sobre as águas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia um controle de Deus ali para que eles não saíssem daquele universo das águas. Até que depois Deus começou a separar as águas da terra, haja isto, haja aquilo, haja acolá, e Deus foi fazendo ali, foi formando os céus e a terra especificamente. Então, o que nós estamos aqui a dizer a estes curandeiros, a estas pessoas que estão envolvidas nesta prática, é que a libertação em Cristo Jesus te dá autonomia de você decidir sobre a sua vida. O que você quer comer? Já não estamos mais na época de come-se isto, não come-se aquilo. Você só pode não comer porque tem alergia. Né? Não há de haver nenhum espírito que vai chegar e vai dizer não pode comer aquilo, não pode comer acolá. Há uma liberdade em que Jesus nós agimos, há uma liberdade em que Jesus nós escolhemos com quem queremos casar, quando queremos casar. Há uma liberdade, quem decidiu escolher o curso que eu quero fazer, o que fiz, ou os outros que vou pretender fazer, é o meu beneplácito. Em Cristo Jesus nós temos a liberdade de fluir naquilo que nós pretendemos. Deus nos dá a liberdade de nós o seguirmos dentro do nosso livre-arbítrio. No entanto, estes espíritos não dão livre-arbítrio a estas mulheres. Ela não pode comer o que quer, ela não pode dormir onde ela quer, ela tem que servir aquelas palhotas, ok? Que em condições normais um curandeiro na sua máxima potência, em condições normais, vai ter 3 palhotas, ok? Tem 2, então aí ainda alguma fraqueza nessa pessoa, ainda tem que crescer alguns degraus. E aí depois vamos explicar num outro programa, num outro dia, que o curandeirismo é a primeira fase de iniciação para a feitiçaria. Porque uma pessoa torna-se curandeira e ela ainda não tem todo o domínio das coisas espirituais. Às vezes até a pessoa está ali e ela está numa ignorância, uma ignorância aparente, em que ela pensa que está a ajudar as pessoas. Eu estou aqui, eu ajudo as pessoas e tudo mais. Não, ela não ajuda ninguém. Muito pelo contrário, ela prejudica as pessoas. Porque as pessoas que vão para lá, elas saem dali com o mesmo espírito que a curandeira tem. Você vai lá para resolver um problema e por detrás da cena, aquele espírito que ajudou aquela curandeira na resolução, entre aspas, daquele problema, vai contigo onde você está e lá onde ele vai ajudar a resolver o problema, vai te trazer um outro problema pior, para você voltar à curandeira ou mesmo para você entrar, os teus filhos entrarem em situações ainda muito mais perigosas. É por isso que mulheres que têm este tipo de problemas, há de notar que dentro da família já teve curandeiros anteriormente, ok? E tem outro cenário. Ou dentro da família tem pessoas muito gananciosas que fizeram pactos, foram à procura de espíritos, de demônios e tudo mais, para poderem enriquecer, para poderem fluir nos seus negócios e por aí em diante. E eles sacrificaram os seus filhos. Como é que são sacrificados os filhos? E a Bíblia fala disso. Não façam os seus filhos passar pelo fogo. Exatamente, como é que se sacrifica? Quando tu vais a esses lugares, vão te pedir para levar galinha, ou vão te pedir para levar cabrito, ok? Ou vão te pedir para levar ovos, pombo. Estes animais, quando eles são sacrificados, eles simbolizam, se tu sacrificas uma galinha, a galinha simboliza as mulheres da tua família, é o sangue das tuas filhas, das tuas netas e por aí em diante. Se tu sacrificas um cabrito, tu estás a sacrificar os machos da tua linhagem, ok? Daí tu entendes que a galinha é mais fácil de ser sacrificada e tudo mais, que as mulheres são as maiores vítimas nestes pactos. No entanto, se na tua casa não tem, por exemplo, você não tem mulheres, né? Só teve filhos e por aí em diante, e você entrou para essas práticas, os espíritos irão procurar o homem, mesmo que você tenha feito um sacrifício de galinha. E o que acontece aí é que algumas famílias, por exemplo, os homens
quando nascem, vão crescendo, eles ficam afeminados. Porque o espírito que eles recebem, a entidade que eles recebem, é uma entidade de um espírito afeminado. É por isso que tu vais ver, por exemplo, houve acho que uns 2 ou 3 homossexuais aqui da nossa praça acabaram também entrando para o curandeirismo. São curandeiros. São curandeiros por quê? Porque o espírito que eles colocam afeminados são espíritos destes linhageiros que vêm das práticas destas ações. E há de ver também que mesmo os curandeiros homens, quando eles são chamados para estes rituais e tudo mais, a dado momento eles também se tornam homossexuais. É curandeiro, mas que gosta de mulher, de homem, vai se metendo por causa dos momentos de possessão. Os momentos de possessão, eles desvirtuam a tua personalidade. Você vai deixando aos poucos de ser o que você realmente é para se tornar aquilo que aquele espírito vai moldando em si. É um processo. Não acontece do dia para a noite. Por quê? Porque a graça de Deus, ela continua ali tentando lutar por resgate daquela alma. No entanto, há um ponto de limite em que a pessoa já não consegue voltar mais. A pessoa começa a gostar de tanto uma pessoa estar a fazer aquelas coisas. E é um mundo muito fantástico em termos de delusion, de levar a ter a sensação de poder. Está a entender? Você quando consegue, por exemplo, separar um casal através das suas práticas, você começa a dizer, eu tenho poder, eu consigo separar as pessoas. Quando você mete doença numa pessoa, e quando vê uma outra pessoa, você tira a doença, porque a mesma pessoa que diz que eu ajudo, está a prejudicar alguém. Está a vir alguém ali que diz que, olha, eu gostaria de ficar com aquele homem, e ele dá remédio, e aquele homem é marido de alguém. Estão a entender? E esta sensação de poder, depois fica difícil da pessoa depois sair daquilo. É aí que quando aparecem nas televisões a dizer que não, eu sou feliz porque estou a fazer aquilo que eu gostaria de fazer, porque o que eu quero e tudo mais, escrava. Essa pessoa precisa de libertação. Não é assunto para nós nos agradarmos com isso. E para talvez terminar esta minha fala, algumas pessoas começam a dizer, não, mas porque ela é bonita, ela é inteligente, ou porque eu gostaria até de ser ajudante dessa pessoa, e tudo. Romantizam a situação. Se nós formos às Sagradas Escrituras, nós já percebemos que Balaão, quando quis fazer o povo de Deus cair, ele disse para Balaque mandar as mulheres dele, as mulheres meninas do seu reinado, para seduzirem os homens da tribo de Israel. E quando estes homens viram aquelas moças bonitas, eles se envolveram com elas. Quando se envolveram com essas mulheres, Deus se afastou deles e eles começaram a perder as guerras, e começaram a morrer, começaram a ter problemas. Logo, a emergência de curandeiras jovens é porque Satanás se apercebeu de que se começar a levantar meninas bonitas, que vão aparecer na televisão, que vão falar com um pouco de eloquência, que vão aqui vir com um sorrisinho, eu estou bem, é porque está aqui nice, vocês podem seguir, me venham e tudo mais. Muitos homens hão de procurar essas curandeiras, já pensavam que ela é bonita, pá, até dá para sentar lá fazer uma consulta, pá, dá para sentar com ela para tentar saber aí como é que é, pode me dar algum dinheirito, posso crescer naquilo e tal, quando eu tiver alguma doença, pá, eu vou sentar com aquela mulatinha, pá, com aquela gostosinha e tudo mais. O que está a acontecer aqui é uma armadilha satânica para levar muita gente à queda. E muita gente já está de fato a cair por causa disso. Por isso, a palavra que eu estou a trazer aqui para o povo de Deus, não se deixe enganar por estas mulheres. Por detrás daquela beleza tem podridão. Por detrás daquela beleza cheira mal. Por detrás daquela beleza tem pactos. Um curandeiro, por exemplo, quando quer evoluir um pouco mais nos seus poderes, porque depois de algum tempo elas começam a sentir que não, eu não estou aqui a fluir da mesma maneira como está a fluir fulano de tal. Fazem pactos, vai lá para o cemitério de Danguene, vai sentar com um coveiro, para perceber o que acontece ali de madrugada, as sentadas que curandeiros têm ali, para fazer pactos, está entendendo? Dorme-se dentro dos caixões aqui, neste país, come-se vísceras humanas, enterra-se crânios nas palhotas, faz-se isso.
E não falo só de curandeiros, mesmo alguns falsos profetas que tentam entrar para as igrejas e virem aqui com a imagem de que são pastores porque têm poderes e por aí em diante. Também alguns deles entram para estas práticas, buscam esse tipo de poderes, enterram coisas dentro das igrejas. Já tive casos de receber pessoas que estavam a reclamar de falsos profetas, não vou chamá-los de homens de Deus porque não são homens de Deus, que atrás do púlpito tinham um caixão e as pessoas tiravam dízimos e eles levavam os dízimos e despejavam nos caixões. Essa pessoa especificamente, até que me falou desse assunto, estava a me dizer que dentro da igreja havia um curandeiro lá que se assentava com o pastor e andavam juntos. Isto acontece, meus amados, são coisas que nós estamos a vivenciar, são coisas que nós presenciamos. Governadores, ministros, pessoas que querem ascender ao poder, querem estar lá no topo, querem ser temidos, contratam esses curandeiros para serem seus motoristas, andam com eles como seus ADCs, mas estão ali a fazer trabalhos ocultos e as pessoas estão a morrer, os filhos estão a morrer, os filhos passam mal, envolvem-se em drogas, em bebedeiras, os filhos caem de um dia para o outro. É por isso que nós temos governantes bem na sociedade e os seus filhos são marginais por causa dessas práticas. Arrependa-se, Moçambique. Essa é a palavra que Deus tem para trazer para vocês hoje. Muito obrigada, reverendo Jaici. Nós sabemos que o tempo já se foi. A nossa realização já nos dá aqui a perceber que estamos sem tempo. Mas antes mesmo de dar o nosso bye-bye, eu vou aqui felicitar uma grande mulher, a mãe da nossa querida apresentadora aqui, a Martina Orlando. Ela completa mais um ano de vida hoje. Ela colhe mais uma rosa no jardim da vida. Então, muitas bênçãos para si, pastora Alda Coça, que Deus ricamente possa abençoar a sua vida e a sua família. Olha, obrigada por teres trazido ao mundo pessoas aqui como esta minha querida dupla que está aqui, inteligentes e abençoadas. Então, olha, aqui do nosso Vidas em Cristo vai um beijo no seu coração e que tudo lhe vá bem. Assim nós encerramos o nosso programa com a promessa de cá voltarmos amanhã, terça-feira, com mais um convidado e brevemente nós voltaremos aqui com o reverendo Jaici para dar continuidade a este tema que é muito, mas muito pertinente para a nossa sociedade. Martina, até amanhã. Tchauzinho, até amanhã, Deus abençoe.